Primeiramente, boa tarde de novo. A gente vai falar um pouco sobre começar a nossa primeira aula da clínica, das clínicas neurológicas. Então, a gente vai começar falando sobre acidente vascular cerebral isquêmico, certo? Então, para começar, nossa primeira parte da aula, eu trouxe esse caso clínico, que eu vou ler para vocês agora. Um homem de 62 anos, destro, funcionalmente dependente, apresenta-se 1 hora depois de um início súbito e testemunhado de dificuldade para falar e dormência e fraqueza do lado direito do corpo. Ele está alerta com afasia moderada, fraqueza facial do lado direito e fraqueza do braço e da perna direitas, com diminuição da sensação ao toque leve. Sua pressão arterial é 160/95, o nível de glicose é de 79, a temperatura é de 37,2 e seu histórico médico é normal e ele não está tomando nenhum medicamento. Então, foi pedindo a tomografia computadorizada sem contraste da cabeça, que mostra uma área de leve hipodensidade no córtex insular esquerdo. Então, a gente está de frente, nesse caso clínico, de um déficit neurológico agudo, tá certo? Então, todo déficit neurológico agudo, a gente tem que pensar, antes que se prove o contrário, a gente tem que pensar que é um AVC, tá certo? E por que a gente tem que pensar nisso? Porque o AVC, ele tem uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de incapacidade. Se eu não me engano, ele está entre as primeiras causas de mortalidade e de incapacidade no Brasil. E isso traz muitos problemas no gerais. Então, para isso, a gente precisa ter uma rápida abordagem, para evitar o máximo que a gente pode que o paciente morra ou que ele fique, de alguma forma, incapaz. Tá certo? Então, para a gente ter uma rápida abordagem, a gente precisa ter uma rápida identificação da doença. Então, em todos os cantos que eu li, eles sempre enfatizavam isso. É um AVC até que se prove o contrário. Então, para a gente começar a estudar, a gente vai primeiro ver como é que ocorre um AVC isquêmico. O AVC isquêmico, ele vai começar primeiro com a oclusão vascular. Essa oclusão vascular vai causar a interrupção de fluxo de uma artéria que vai irrigar uma região específica do encéfalo. E isso vai levar a uma lesão neuronal por hipóxia. Então, a gente vai ter, por causa dessa, como geralmente vão ser artérias, que a gente conhece a área de irrigação dela, a gente vai ser já síndromes clínicas muito conhecidas por oclusões de determinadas artérias. Então, eu trouxe aqui só um esquema ilustrativo das principais artérias do encéfalo, certo? A gente consegue ver aqui, vocês estão vendo meu mouse, né? Deixa eu botar aqui. Não sei. Tá aqui. Aqui a gente tem o polígono de Willis, né? A gente consegue ver as principais artérias. E aqui a gente tem desde o arco aórtico subindo na carótida interna, que vai aqui se dividir na cerebral média, cerebral posterior, comunicante posterior. Aqui a gente tem a vertebral, que vai se unir para formar a basilar, a artéria cerebral posterior. E aqui a gente tem uma visão mais detalhada do polígono de Willis, certo? Com as cerebelares, aqui os ramos da basilar, com todas as comunicantes, a cerebral anterior, cerebral posterior. Mas o que eu quero agora enfatizar é isso aqui. A gente conhece as principais artérias, tem uma área de irrigação, né? De que a gente consegue ver essa área mais escura da área da cerebral média, certo? É uma área muito extensa, principalmente aqui da face medial ou face mais lateral do hemisfério cerebral, certo? Essa face aqui mais interna, a gente consegue ver que ela pega muito aqui da cápsula interna, núcleos da base. Ela pega tanto o giro pré-frontal e o giro pós-frontal. Não, pré-central e pós-central, desculpa. Certo? Então, a gente consegue já deduzir quais são
as manifestações clínicas que uma oclusão da cerebral média apresenta, certo? Vai ter um déficit motor, por ela pegar uma região do giro pré-central e também um déficit sensitivo para pegar a parte do giro pós-central. A gente percebe também que ela pega tanto a área de Wernicke quanto a área de Broca, então também vão ter um tipo de afasia por oclusões nessa artéria, certo? Aqui a gente consegue ver no córtex occipital, a gente vê que a artéria cerebral posterior é que vai estar predominando, principalmente no córtex occipital e no parte do temporal. Então, é muito comum a gente ter alterações visuais em AVCs da artéria cerebral posterior. E aqui a artéria cerebral anterior vai pegar o resto aqui, essa parte mais superior, tanto da área pré-central quanto da pós-central, dos giros, né? Quanto também da parte do corpo caloso. Então, vou ter interessante, e como a gente lembra, né, principalmente que o Pedro falou na aula passada, do homúnculo, é que os pés vão estar aqui em cima, aí desce aqui braços e tórax, e aqui a gente tem a cabeça. Então, essa região da artéria cerebral anterior vai ser muito mais característico de inervação das pernas. Então, vão ter um déficit muito mais crural, enquanto na artéria cerebral média é mais superior. Aqui a gente vê também a irrigação das artérias vertebral e basilar, que é sobretudo no tronco encefálico e no cerebelo. Então, como elas têm uma síndrome clínica bem característica, a gente consegue até descrever direitinho, como eu resumi aqui nesse quadro. Não vou repetir, porque eu já falei muito sobre isso, mas a artéria cerebral média, a gente vai ter a paresia, hemiplegia, o déficit sensitivo, uma afasia. Cerebral anterior, como eu falei, o déficit crural, alteração da marcha por causa disso. Interessante aqui, na artéria cerebral posterior, a gente tem uma heminopsia homônima contralateral, por causa exatamente da inervação da área visual. E nas duas artérias, na artéria vertebral e basilar, como elas pegam muito o tronco cerebral e o cerebelo, a gente vai ter vertigem, uma paresia dos nervos cranianos, rebaixamento do nível de consciência. Uma coisa interessante é essa síndrome do cativeiro, que contém um AVC e artéria basilar. O que é essa síndrome do cativeiro? É quando a pessoa perde todos os movimentos do corpo, exceto dos olhos, mas as atividades mentais continuam intactas. Então, ela fica meio presa dentro do próprio corpo, não consegue se mexer, só mexe os olhos, mas pensa normalmente, consegue raciocinar tudo normalmente. É muito, muito interessante. Então, só enfatizar é que nem todos os sinais vão estar presentes em todos os pacientes. As manifestações vão depender de muitas coisas, como a pressão arterial, a extensão do infarto, certo? Vai ter também, se tem a presença de inervação de vasos colaterais, certo? Então, vai depender de muitas coisas, mas no geral vai ser essa apresentação clínica que a gente tem. Agora vamos falar um pouco sobre as etiologias. O que é que pode causar um AVC? A gente tem uma classificação internacional, que é a classificação de Toast, que ele separa as etiologias de um AVC em 5 grupos baseados na sua fisiopatologia. E os 5 grupos são esses. Um dos mais importantes, né, que é o das arterioscleroses de grandes artérias, que vão ser principalmente por formações de arteromas, certo? E principalmente na carótida interna, na artéria cerebral média e na artéria basilar. São essas artérias mais acometidas por arteriosclerose, mas ela pode atingir qualquer artéria, certo? As etiologias cardioembólicas são aquelas associadas a valvulopatias, associadas à fibrilação atrial e também até a êmbolos cardíacos, certo? E uma interessante dessas etiologias é a da oclusão de pequenas artérias, que a gente pode chamar de AVCs lacunares, que vão ocorrer nas pequenas artérias que são ramos das grandes artérias. São elas, sobretudo, as artérias lenticulo-estriadas, que são ramos da artéria cerebral média, e elas vão inervar os núcleos da base e a cápsula interna.
E outro que vão ser muito comum serem acometidas são os ramos das artérias basilares e cerebral posterior, que elas vão prover a irrigação sanguínea do tronco cerebral e do tálamo. Então, é um caso de que vai ter meu Deus, me perdi, só um minuto. Certo. Que tem uma oclusão dessas pequenas artérias vai ser como? Geralmente vai acontecer em pacientes que têm hipertensão, que o aumento da pressão vai causar lesões dessas artérias pequenas, que aos poucos vai evoluir com a oclusão. E isso é chamado de AVC lacunar, porque ele é muito pequeno e é muito comum a gente achar na ressonância depois de um paciente que está até bem, ter focos de isquemias lacunares. E como é que esses AVCs se apresentam? Até a apresentação clínica deles é diferente. Podem se apresentar como AVC motor puro ou AVC sensitivo puro. Um AVC motor puro é aquele que atingiu as artérias da cápsula interna ou da ponte. Então, vai ser bem localizado, certo? Enquanto o AVC sensitivo puro, ele vai ser um AVC que vai ter atingido as artérias que irrigam o tálamo. Então, é bem interessante a gente ter essas características que também ajudam. A prestação clínica ajuda a gente a entender a etiologia, que ajuda a gente a entender o tratamento. Essas três são as mais comuns, as mais importantes a gente saber. Por quê? As causas indeterminadas são naqueles casos que a gente faz uma investigação, investiga, mas não consegue achar o que de fato causou esse AVC. E as outras causas é um grupo muito heterogêneo de doenças que vão incluir doenças inflamatórias, doenças infecciosas, doenças hematológicas e doenças reumatológicas, que é muito extenso, que não cabe trazer aqui hoje. E aqui a gente traz os fatores de riscos para o AVC, que são inclusos nos grupos dos não modificáveis e dos modificáveis. Os não modificáveis são aqueles classe, ou idade, etnia, sexo, doenças de histórias genéticas, história de doenças genéticas e também um histórico familiar de AVC, e também muito associado aos riscos de um AVC, né? E os fatores de risco modificáveis são aqueles de qualquer doença vascular, como hipertensão, diabetes, fibrilação atrial, tabagismo, etilismo, síndrome da apneia obstrutiva do sono, a obesidade também é um fator independente para poder risco de doenças vasculares, assim como o sedentarismo. Agora a gente vai começar a entrar na abordagem do paciente com déficit focal agudo. O paciente chegar para a gente dessa forma, o que a gente vai fazer? Nossa abordagem vai depender principalmente de 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? O tempo de instalação do déficit neurológico, a severidade do déficit neurológico e os achados do exame de imagem. O tempo vai ser baseado na última vez que o paciente foi visto bem. Ah, mas se ele acordou desse jeito, ele foi dormir e acordou dessa forma, já sentindo os sintomas. Então, vai valer a hora que ele foi dormir, que foi a última vez que ele foi visto bem, certo? A severidade do déficit vai ser calculada de acordo com a escala do ENANEID, que é uma escala de uma instituição internacional que meio que sintetizou esses critérios para poder a gente avaliar se o AVC é leve, moderado ou grave. E os achados de neuroimagem vai ser, sobretudo, baseados na tomografia computadorizada. Aqui é só um exemplo, né, do ENANEID, que eu trouxe aqui para a gente ver que é uma escala muito extensa, que vai de 0 a 42. Quanto menor, quanto mais próximo de 0, mais leve é o AVC. Quanto maior, mais grave. Então, maior é o déficit, certo? Então, é muito melhor para a gente poder conseguir saber como o paciente está e como ele está evoluindo, certo? Então, a abordagem, os cuidados iniciais começam assim. Todo paciente que comove, a gente move. Então, a gente percebeu que o paciente chegou e a gente percebeu que ele não está bem, a gente já move. A gente vai fazer a monitorização multiparamétrica com o quê? Com oximetria contínua, eletrocardiograma contínuo, uma PA não invasiva intermitente. A gente já vai botar ele na oxigênio terapia. A gente vai pegar um acesso venoso calibroso e já vai pedir uma lista de exames complementares. Ao mesmo tempo disso, a gente tem que fazer o nosso velho ABCD do trauma, para poder garantir vias aéreas,
garantir que ele está respirando, garantir que a circulação dele tá tudo ok, avaliar a consciência e também fazer uma exposição para saber se não tem nenhum outro problema. Isso é o básico. Qualquer paciente que chegar no pronto-socorro, a gente tem que fazer isso. Então, feito isso, vamos além. A gente vai pedir quais são os exames laboratoriais. A gente tem que pedir um hemograma básico, todo pronto-socorro. É essencial nesse momento uma glicemia. Por quê? Porque uma hipoglicemia pode simular sintomas de AVC. Então, a gente tem que saber, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Ele está hipoglicêmico? Se tiver, vamos tratar. Porque pode ser que não seja um AVC, pode ser uma hipoglicemia. Ao mesmo tempo, a gente vai pedir função renal, eletrólitos e exames de coagulação, que também vamos auxiliar no nosso tratamento mais adiante. E uma coisa muito importante também, o paciente chegou com a gente, está com suspeita de AVC, a primeira coisa que a gente faz, depois que faz a abordagem inicial, manda para a tomografia. Por quê? A tomografia é essencial para poder a gente diferenciar de outros sintomas. Não é o melhor exame para a gente avaliar se está tendo isquemia. O melhor exame para a gente saber se está tendo áreas de isquemia é a ressonância magnética. No entanto, a tomografia é um exame de fácil acesso e rápido, ao contrário da tomografia, da ressonância. Muitos pronto-socorros têm uma tomografia e, nesse momento, a gente só quer excluir outras causas. A gente quer excluir hemorragia, a gente quer excluir neoplasias, a gente quer excluir outras condições. É muito comum a gente estar frente a um AVC e ter uma tomografia sem nenhuma alteração. Isso é o suficiente para meio que ter um diagnóstico inicial. Tá, isso é um AVC isquêmico. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter algumas alterações que podem ser sutis, mas vão nos ajudar. Como, por exemplo, as áreas de hipotenuação. As áreas de hipotenuação podem nos indicar que está tendo uma isquemia. Mas preste atenção, porque se as áreas forem muito extensas, é porque o AVC está sendo muito extenso. Então, já é uma coisa para se preocupar. A gente pode ter o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, que ela vai meio que brilhar para a gente pode logo perceber que está tendo que é um sinal de ter uma oclusão dessa artéria. E duas coisas que vão ser por causa da isquemia, por causa tendo uma morte cerebral que está causando um edema citotóxico, é o apagamento dos fluxos e a perda da diferenciação córtico-subcortical. A gente pode ter essas alterações na tomografia, mas o mais comum é não ter nada. Então, se tiver nada, também meio que confirma para a gente, a priori, que está sendo um AVC isquêmico. Continuando, a gente vai ter que, primeiro, abordar o paciente de três formas. A gente tem que manter uma pressão, a gente tem que controlar a glicemia e tem que controlar a temperatura dele. Como eu falei, a glicose é importante. Por quê? Porque a hipoglicemia pode mimetizar sintomas de AVC. Então, se ele tiver hipoglicêmico, a gente corrige. E nessas horas é bom a gente manter a glicose entre 140 e 180 miligramas por decilitro, que é melhor ter uma hiperglicemia nesse sentido do que uma hipoglicemia. Outra coisa é que é muito comum o paciente com AVC estar hipertenso. Então, nesses momentos, a gente pode até tolerar umas pressões um pouco mais altas, mas a gente não pode manter ela maior que 220 por 120 a priori. Uma coisa que a gente não pode tolerar é hipotenso. O paciente hipotenso, a gente tem que pensar em outras causas, como sepse, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio ou até uma hipovolemia. E se não for nenhuma dessas causas, a gente vai aumentar a pressão dele, porque é melhor ele estar com a pressão um pouco mais elevada do que com pressão baixa. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é evitar um aumento de temperatura no paciente. Nessas horas, se ele tiver com uma temperatura um pouco mais elevada, por causa do estresse, a gente pode até usar antitérmicos para poder ter reduzir a temperatura dele. Então, feito tudo para essa abordagem inicial, a gente pode já começar a fazer a abordagem específica do AVC, que vai ser, primeiro, a trombólise endovenosa, que é hoje uma das principais formas de tratamento para AVC isquêmico, feito com a alteplase. Como é que a gente vai fazer? A alteplase é um fibrinolítico, e a gente vai fazer ele de forma intravenosa, de 0,9 miligramas por quilo por 60 minutos.
Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que a dose máxima da alteplase é 90 miligramas. Então, o paciente tem 100 quilos, a gente vai dar 90 miligramas. O paciente tem 150 quilos, a gente vai dar 90 miligramas. Se ele tiver, não pode receber mais que isso. Se ele tiver 50, a gente vai dar 4,5 miligramas, certo? E um destaque é que 10% dessa dose vai ser dada em bolos no primeiro minuto. O restante a gente vai deixar rolando por 60 minutos. Mas como é que eu sei que o paciente é indicado para trombólise? Nem todo paciente que chega para a gente com suspeita de AVC pode receber essa trombólise. Só vai receber aqueles pacientes que têm o início de sintomas a menos de 4 horas e meia. Acima disso, não tem mais evidência de benefícios para o paciente. Pacientes que têm um NNH maior que 5, ou seja, ele não tem um AVC leve, é um AVC de um grau considerável, é moderado a grave. Pacientes sem risco de sangramento, certo? E se o paciente tiver risco de sangramento, a gente só vai poder fazer essa trombose se a gente tiver os resultados dos exames de coagulação, que vão mostrar aqui pra gente com um grau de plaquetas ideal, com um RNI bom e uma TTPA considerável. Então, a gente tem que ter uma comprovação que não tem risco de sangrar. Ou uma coisa muito importante, que a gente tem que ter um diagnóstico inicial de neuroimagem. A gente tem que ter uma tomografia confirmando pra gente que não é uma hemorragia, por exemplo. Tá certo? E certo, confirmei, tá? O paciente pode receber alteplase. O que eu vou fazer? Eu tenho que manter a glicose dele entre 140 a 180 miligramas e eu tenho que manter a pressão dele em 195 por 110 no momento que ele for receber esse remédio. Depois disso, eu tenho que reduzir a pressão dele. Eu tenho que reduzir ela para 180 por 105. Porque se ela estiver acima disso, aumenta mais ainda os riscos de sangramento, que não é isso que a gente quer, certo? Outra forma de tratamento, que pode até ocorrer junto com a trombólise, é a trombectomia mecânica, que vai ser com o uso de um catéter intra-arterial, certo? Qual paciente que pode ser submetido à trombectomia mecânica? Junto com vários outros critérios, os principais são esses dois que eu quis salientar para a gente. Porque os outros são uma lista que não dá para ficar decorando, mas bom a gente saber esses dois. A gente tem que ter um início de sintomas a menos de 6 horas e tem que ter uma angiorressonância ou uma angiotomografia confirmando qual artéria que está ocluída, tá certo? E outra coisa que eu quero destacar é que tanto a trombectomia mecânica quanto a trombólise, elas são tempo dependente. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer, melhor, porque mais tecido nervoso é salvo. Então, tá até o relógio aqui para poder destacar. Tempo é essencial nesses momentos. Quanto mais rápido, melhor. Depois disso tudo, outra terapia muito boa para poder a gente fazer, que a gente tem que fazer, né, durante a abordagem do paciente com AVC, é os antiplaquetários, certo? Na hora que o paciente chegar, é bom a gente dar uma aspirina para ele. Se ele for alérgico, a gente pode dar o clopidogrel. No entanto, se o paciente for indicado para trombólise, essa terapia é adiada para 24 horas depois que foi feita a trombólise, senão aumenta mais ainda os riscos de sangramento, tá certo? Então, se o paciente não for ser trombolizado, ele recebe na hora. Na hora que ele chegar, dê uma aspirina de 325 miligramas para ele via oral, ou então um clopidogrel, 75 miligramas para ele. Isso ajuda muito uma recorrência de AVC nos próximos 90 dias, certo? Muito útil. Feito tudo isso, o paciente ele tem que ser internado numa UTI para poder ser mantido em observação. Por quê? Porque ele pode ter as complicações. Além disso, a gente tem que avaliar várias coisas. Como essas são as complicações? Quais são elas? Ele pode ter um edema cerebral. Edema cerebral por quê? Porque está tendo morte cerebral. Então, a isquemia, a necrose das células, pode causar um edema citotóxico e isso vai causar esse edema cerebral, que pode evoluir para uma hipertensão intracraniana. Então, o paciente pode evoluir com rebaixamento de nível de consciência, com sinais de hipertensão intracraniana,
e vai precisar de uma abordagem rápida, senão ele vai ter outras situações. Eu acho que a complicação mais comum é a transformação hemorrágica. E vai acontecer o quê? O paciente está sendo muito anticoagulado, está recebendo fibrolítico, está recebendo antiplaquetários. Então, essa oclusão pode evoluir para uma hemorragia, ele pode começar a sangrar. Então, ele vai deixar de ter um AVC isquêmico e passar a ter um AVC hemorrágico. Então, não é isso que a gente quer que o paciente fique bem. Então, a gente tem que manter a observação para poder, no momento se isso ocorrer, já conseguir tratar. E não que ele evolua com um quadro ainda pior. E outra coisa que pode acontecer devido à necrose do tecido cerebral é que essa necrose irrite o tecido e cause crises epilépticas. Então, também outra coisa que não tem como prevenir e também não saber se vai acontecer ou não. Então, é importante a gente ter o paciente em observação para poder, no caso aconteça, a gente consiga intervir rapidamente. Nesses casos, em crise epiléptica, em caso de complicação de AVC isquêmico, é com fenitoína, certo? A segunda parte da aula agora, a gente vai seguir nesse segundo caso clínico, que é um homem de 54 anos que apresentou-se 2 horas depois que uma fraqueza repentina em seu braço esquerdo o impediu de virar o volante enquanto dirigia. Seus sintomas duraram cerca de 30 minutos. Ele tem hipertensão, dislipidemia e faz uso de bloqueadores do receptor de angiotensina e estatina. Além disso, ele é tabagista com 30 maços por ano. No exame físico, a pressão dele deu 156/96. Então, aqui, eu já vou mudar um pouco de assunto, mas seguindo a mesma linha, a gente vai conversar sobre ataque isquêmico transitório. O que é um ataque isquêmico transitório? Antigamente, a definição dele era baseada na sintomatologia, que era um déficit neurológico focal com duração inferior a 24 horas, certo? Hoje em dia, a definição dele é baseada na imagem, que é um déficit neurológico focal com duração inferior a 24 horas, mas que não tem lesões isquêmicas no exame de imagem. Nesse sentido, ele é um diagnóstico retrospectivo. Para poder fazer esse diagnóstico, o paciente tem que ter tido um déficit focal com uma rápida resolução, sem nenhuma sequela visível, mas a gente precisa fazer uma ressonância magnética para poder saber se ele teve isquemia ou não. Porque só na ressonância magnética a gente consegue ver, não só na ressonância, mas tipo, a ressonância é o melhor exame para poder ver a isquemia, tá certo? E se nesses casos na ressonância ele apresentar alguma alteração, a gente vai classificar ele como, esse caso, né, como um TSI, que é um ataque transitório com imagem, ou simplesmente como um AVC menor. Tá certo? Então, o paciente chegou, déficit neurológico focal, mas com uma rápida resolução, a gente pode suspeitar de um AIT. Mas a gente tem que fazer, para poder confirmar esse diagnóstico, a gente tem que fazer uma ressonância magnética. Certo? E por que é importante a gente identificar um AIT? Porque comumente um AIT precede um AVC. Tá certo? É muito comum, um AIT meio que funciona como um alerta, para dizer que aquela pessoa está a ponto de ter um AVC, mas não teve ainda. Teve a sorte de meio que evoluir ou ser muito rápido, para não chegar a ter efeitos de isquemia persistentes, certo? Até existe essa tabela, esse score ABCD2, que é um critérios para saber se a pessoa tem riscos maiores ou menores de desenvolver. Depois de ter um AIT, saber quais são as chances dela de ter um AVC, certo? Esses critérios são baseados na idade, na pressão arterial, nas manifestações clínicas desse AIT, na duração desse AIT e se o paciente tem diabetes ou não. Vai de 0 a 7. Quanto mais próximo de 7, maiores são as chances dele de ter um AVC nos próximos 30 dias. Quanto mais próximo a 0, menores são as chances, mas não são nulas as chances. Porque um paciente, para ter um AIT, ele está a ponto de ter um AVC, tá certo? Mas o AIT tem vários diagnósticos diferenciais. Esses casos de déficit neurológico focal, de duração curta, tem várias situações que podem mimetizar esse AIT. O que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento,
da auroenxaquecosa, epilepsia e da esclerose múltipla. Que tem casos que a pessoa fica muito na dúvida. Eu já vi casos de auroenxaquecosa que a pessoa estava achando que estava tendo AVC. Certo? Na hora ela estava achando que estava tendo AVC. Mas uma coisa interessante nos artigos que eu li, que é muito comum, a gente consegue diferenciar esses casos já no exame físico e na anamnese. Por exemplo, uma auroenxaquecosa, logo depois da resolução dos sintomas do déficit neurológico, vai vir a dor de cabeça, tá certo? Logo, a epilepsia é muito comum, né, parecer com a epilepsia focal. E geralmente a epilepsia focal ela vai ser de rápida instalação e rápida resolução, com um período muito curto, não vai demorar muito, certo? Então, o sintoma foi muito rápido, possivelmente é uma epilepsia, tá certo? E a esclerose múltipla é o que fica mais difícil de diferenciar, mas que a esclerose múltipla vai ter um déficit, vai ser como é que de espalhados pelo tempo e pelo espaço. Então, vai ter variações nos locais que vão acontecer esse déficit e também vão ser muito recorrentes, certo? Além desses três, também é muito comum acontecer mimetizar um AIT, casos de vertigem periférica, amnésia transitória global, hipotensão postural e até hipocalemia, tá certo? Então, gente, suspeita de um AIT, a gente tem que pedir uma penca de exames para poder diagnosticar, para saber o que foi isso. E se for um AIT mesmo, a gente conseguir confirmar um AIT, a gente vai passar pelo tratamento e prevenção. Por quê? Porque se ele teve um AIT, é muito provável que ele vai ter um AVC. Então, até interessante, tipo, você chegou no pronto-socorro, um paciente para você que teve um déficit focal súbito, que melhorou já, ele só chegou, tipo, não, é porque eu vim aqui porque perdi o movimento da perna, mas já estou melhor, mas eu quero saber o que eu tenho. Aí você vai fazer, antes de qualquer coisa, você vai dar 300 miligramas de aspirina via oral para ele, tá certo? Aí, então, você vai começar a investigar, depois já vai ser da aspirina. Se ele teve mesmo AVC, um AIT, se for, a gente vai investigar a causa base. A gente confirmou que é um AIT. Se ele teve um AIT por causa de uma arteriosclerose de grandes artérias, ou então foi um AIT por causa de uma lesão lacunar, a gente vai dar para ele fazer uma prevenção, AS por 90 dias. Isso tem mostrado cada vez mais que reduz os riscos de uma recorrência ou até evolução do quadro nos primeiros 90 dias depois do caso. Então, é muito importante a gente investigar e passar o AS. Se a gente fez para ele, fez um eletrocardiograma e percebeu que ele tem uma fibrilação atrial paroxística, que é um dos principais casos de etiologias de AVC isquêmico, cardioembólico, a gente vai fazer uma terapia de anticoagulante dele preventivo, para evitar, porque ele é um paciente que muito provavelmente ele vai ter um AVC mais para frente, tá certo? E além de tudo isso, a gente tem que fazer prevenção dos fatores de risco. A gente tem que reduzir a pressão sanguínea dele, a gente tem que reduzir o perfil glicêmico, o perfil lipídico, a gente tem que controlar a diabetes. Esses três são fatores independentes, né, de cardiovascular. A gente tem que fazer uma mudança de estilo de vida, tem que perder peso, deixar de ser sedentário, cessar tabagismo, diminuir a ingestão de álcool, melhorar a alimentação. Todos esses fatores ajudam na redução dos fatores de risco. E, além disso, a gente tem que ir atrás para investigar os fatores de base. Ele pode ter uma arteriosclerose, ele pode ter uma fibrilação atrial, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter uma apneia obstrutiva do sono, que também é um fator de risco para AVC, tá certo? Então, a gente tem que fazer o teste para saber se ele tem apneia. A gente pode pedir um AVC, um eletrocardiograma para poder saber, um Holter para poder saber se ele tem fibrilação atrial. A gente faz uma angiorressonância, uma angiotomografia, ou até um Doppler de carótida para saber se ele tem estenose das carótidas. Talvez ele até seja indicativo para poder fazer um stent nas carótidas,
Pode ser que sim. E outra coisa interessante que eu li nos artigos que eu estava estudando é que passar a estatina para esses pacientes, mesmo que ele não tenha um LDL aumentado, ajuda na redução para evitar a formação de placas de ateroma. Então, também pode ser uma indicação o uso de estatinas, tá certo? Aqui foram as minhas referências. E obrigada, gente.